Bom dia. Pois é, mais um domingo, hein? Prometo que hoje acaba. Estava falando com o pastor ali. Cada semana a gente vai acrescentando mais detalhes e vou voltar um pouquinho, né? O que a gente estava finalizando semana passada, anjos caídos, né? Os demônios, para a gente poder entender a questão do exorcismo. Então a gente vai voltar. Mais alguns detalhes que a gente deixou passar por conta do tempo, então a gente consegue retomar aí por esta aula que nós teremos hoje, tá bom? Então, nós falamos nas semanas anteriores, essa é a aula número 6, nós falamos sobre a definição, né, de anjo, a gente viu que anjo é mensageiro, a gente viu que os anjos realmente existem, vimos o número, né, de anjos, a quantidade de anjos, falamos sobre anjo da guarda, se existe ou não existe. A gente viu que não existe anjo da guarda, como é proposto. A habitação dos anjos, a gente viu que eles habitam nas regiões celestiais. A natureza dos anjos, a gente viu que eles são seres inteligentes, eles pensam, eles agem, eles obedecem. Enfim, a gente viu a natureza dos anjos, a personalidade quanto a seu poder e tudo mais. A gente viu também a classificação dos anjos, a gente viu que não há uma hierarquia, apesar de uma área da teologia acreditar que seja uma hierarquia, e na Bíblia a gente enxerga que não é hierarquia, e sim há trabalhos diferentes, funções diferentes. A gente viu isso também na semana anterior. Vimos também sobre Satanás, a pessoa de Satanás, a ação, o destino, né? Então a gente viu isso também. E começamos e estávamos finalizando Anjos Caídos. E nós vamos retomar, não vamos voltar tudo, né? Mas nós vamos continuar para finalizarmos a aula hoje. Então, preste atenção, participe, que vai ser bem bacana. A gente falou sobre a exegese, né, de Êxodo 20, capítulo 5, nós vimos semana passada. E vimos que o contexto é da lei, né? Os 10 mandamentos. Então, ali o Êxodo 25 está falando sobre o contexto, são os 10 mandamentos, e aonde Deus ele fala ao povo de Israel e instrui, né? Ensinando as regras divinas a Israel. Então, ele instrui Israel a não ter outros deuses. Fala sobre a imagem, né? Imagens, deixando claro que ele é espírito, e que eles não deveriam criar imagem, porque Deus é espírito, não dá para definir um Deus, né? E como eu já disse aqui anteriormente, em outras vezes, oportunidades, um Deus que se define não é Deus. Então não dá para definir nosso Deus. A gente consegue identificar características de Deus, mas não dá para definir o nosso Deus. Porque um Deus que se define não é Deus. A gente vai estudar isso em teologia, a doutrina de Deus, tá bom? Então a gente vai estudar isso daí também. A gente viu aí o texto, né? Não te encurvarás a elas e tal. Acho que não vale a pena a gente retornar a esse assunto. A gente já analisou, né? Então é importante a gente trazer esse resumo, esse compilado desse versículo, aonde parece injusto da parte de Deus punir crianças pelos pecados dos seus pais. Falando sobre a maldição hereditária, que a gente viu semana passada, a maldição hereditária. Então, no entanto, assim acontece quando observa uma perspectiva terrena, ou seja, o pai passa as suas ações pecaminosas para o seu filho. A gente até falou aqui sobre um pai que ele é alcoólatra, a criança ela tende a, muito seriamente, se ela não tiver uma orientação correta, ela vai acabar indo para o mesmo caminho. A gente até brincou aqui do Palmeiras, né? O pai que é palmeirense, geralmente o filho já nasceu, na maternidade o pai já leva uma camisa, um body, nasceu mais um palmeirense, misericórdia, né? Mas, às vezes aí, Deus faz a obra e há uma conversão e vira corintiano.
Porque Coríntios sempre ganha, né? Coríntios 10, versículo 1. Olha a palmeirense lá em cima. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem que brincar para a gente poder acordar a turma, né? Mas é isso. São coisas que acontecem porque os pais passam para os filhos. É como uma tradição. E na questão da maldição, onde a gente vê no versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo, que fala que Deus visita a iniquidade até a terceira, quarta geração, é sobre isso. Tá? Então, numa perspectiva terrena, a gente pode imaginar e falar, não, é isso mesmo. Mas, quando um pai tem um estilo de vida pecaminoso, seus filhos são suscetíveis a seguir esse mesmo estilo de vida. Mas Deus não é injusto quando pune o pecado à terceira ou quarta geração, porque estão cometendo os mesmos pecados dos seus antepassados. Então, isso aqui que o texto quis dizer, porque Deus, ele vai lá e acompanha, né? E eles estão cometendo os mesmos pecados. Então, é importante deixar claro que estão sendo punidos pelos seus próprios pecados, não pelos pecados dos seus antepassados. Eles estão cometendo pecado. E como que é o capítulo 24, 16 de Deuteronômio. Então, qual é a cura para esse tipo de maldição? É a salvação através de Jesus Cristo. É a conversão. E conversão é mudar totalmente o caminho. Tá? Deixar as velhas coisas para ser uma nova criatura. Porque quando nós nos tornamos cristãos, nós somos nova criatura. Como pode um filho de Deus ainda estar sob a maldição de Deus? Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Talvez a sua Bíblia não tenha esse pedaço, por uma questão de tradução. Mas se você olhar o contexto, 2 versículos posteriores, ele fala sobre essa questão da importância de viver segundo o Espírito, tá? E não segundo a carne. A cura, então, para a maldição hereditária é a fé em Cristo Jesus e uma vida consagrada a Ele, Romanos 12, 1 e 2. Muito bem, esse daqui foi o que a gente encerrou semana passada nesse assunto. Eu quis relembrar para a gente poder ter um fio da meada, para a gente poder seguir o assunto. Então, hierarquia dos anjos caídos. Essa foi uma pergunta. Ao final da aula, um irmão me procurou, eu não quero falar o nome dele, tá? Mas é o Carlos. Opa, não é o... O Carlão me procurou e falou, mas, pastor, e a hierarquia dos demônios, né? Porque a gente vê muito isso, a gente ouve muito as questões das hierarquias. E eu quis procurar, eu falei, o que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, a gente procurou, a gente viu. Então, no final da aula, ele perguntou sobre esse tema, mas eu quero trazer algumas curiosidades e o que a Bíblia também fala sobre o assunto. O que você acha sobre essa hierarquia dos anjos caídos? Antes de eu trazer a curiosidade, eu quero saber o conhecimento dos irmãos acerca do assunto. O que os irmãos já ouviram falar. Curiosidade, vamos lá. Curiosidade, o que vocês acham sobre hierarquia? Quem é maior, quem é menor? Quem faz o quê, quem faz aquilo outro? Vocês sabem de alguma coisa? Vocês querem trocar com a gente? Já tem gente fazendo assim. E assim, quem sabe? Quem já ouviu falar sobre essa questão? Fala aí, Carlão. Ouviu falar, por isso que trouxe o assunto, né? Alguns estudos teológicos acreditam que tem a hierarquia. Então tem lá Satanás, é o cabeça, aí depois vem os outros nomes que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, porque eu não lembro tudo não. Mas a gente vai ver aqui algumas coisas que a gente encontrou numa pesquisa até que aprofundada. E a melhor coisa que eu achei, eu trouxe para os irmãos. A curiosidade. Então, adivinha qual a revista, né? A revista super interessante. Essa revista aí tem muita coisa interessante, mas não é verdade, tá? Mas eles trazem aí uma ideia, tá bom? Então, olha só a pergunta do título do artigo deles. Quais são os 7 líderes do inferno?
segundo a demonologia, ou seja, o estudo dos demônios. Então está aí a fonte, que está no site, né, da super.abril.com.br. Então, segundo teorias demonologistas, esses são os líderes do inferno e causadores dos 7 pecados capitais. Aqui a gente encontra, essa é uma obra publicada em 1818, esses desenhos aqui foi feito por um homem que ele buscou trazer as imagens dos demônios. Tá? Não sei se dá para ver muito bem, mas eu vou trazer para vocês aqui, explicando aqui sobre os 7 pecados capitais. E ele fala que é uma hierarquia. Estou até com o meu material aqui impresso, porque aí não... É melhor eu imprimir aqui para eu poder enxergar melhor. Primeiro é o Beelzebu. Quem já ouviu falar em Beelzebu? Né? Lembra que Jesus Cristo falou, olha, os fariseus falaram, poxa vida, você expulsa demônio em nome do Beelzebu, né? Então, primeiro que faz aqui é o Beelzebu, essa mosca aqui, ó. É uma mosca ali. Beelzebu. Então, Beelzebu aqui, esse aqui causaria a gula. Tá? Então, esse Beelzebu é da gula. Sua imagem veio do deus da fertilidade Baal, idolatrado pelos cananeus, mas considerado um falso ídolo pelos cristãos. Então, Beelzebu. Outro é o Mamon. Lembra de Mamon? Né? Não dá para servir 2 senhores, né? Deus ou a Mamon, né? Então é o que causa a avareza. Deus Mamon aí, o demônio Mamon é da avareza. Azazel. Azazel é o da ira, tá? Então, foi ele quem teria ensinado, ou ele quem? Bisfield, que é o nome do líder, né? E aí ele fala que é o demônio que ensinou os homens a fabricar armas de guerra. Por isso está ligado à ira, tá? Azazel. Também Lúcifer. Lúcifer, esse carinha aí que está no meio aí. E aqui ele tá bem pintado, bonito, né? E o pessoal faz aquela figura feia, mas eu acredito que Lúcifer ele é algo que é atraente. Porque se fosse feio, todo mundo ia ter repulsa, né? E as coisas que ele coloca aí são coisas atraentes, né? E o Lúcifer, ele é o líder aí, vamos dizer assim, do orgulho, tá? Então é ele que traz aí o orgulho, como já a sua soberba lá no início, que a gente estudou semana passada falando sobre Lúcifer. Então o orgulho foi aquilo que fez com que ele caísse, né? Também Asmodeus, um espírito do mal, cuja origem, na verdade, remete a uma religião persa chamada zoroatrismo. Então, ele é o da luxúria. Tá? Então, da luxúria. Leviatã. Leviatã, a gente também encontra o Leviatã, é esse carinha aqui que parece uma minhoca sem cabeça aí, né? Então, Leviatã, mas Leviatã a gente encontra na Bíblia, tá? Como dragão, lembra? Que soltava fogo pelas ventas lá em Jó, tá? Fala do Leviatã. E o Leviatã, por fazer os homens tornarem-se hereges. Então, ele é responsável por fazer, porque ele é um ex-serafim e habita no fundo do mar. E agora Belfegor é o da preguiça, né? Então, no pecado capital, a preguiça. E quem é que não tem preguiça, né? Às vezes aí a preguiça vence a gente, né? Mas não quer dizer que você está possuído por
por ele, tá? É só uma curiosidade. A preguiça faz parte também da nossa carnalidade, né? Às vezes a exaustão, né? Então, eu quis trazer a curiosidade para vocês, tá? Isso é o que a sociedade apresenta, o que o mundo apresenta. Então, são estudos aqui esse estudo é de 1818. Então, é muito antigo isso aí. Mas o que a Bíblia diz? Acho que é isso que é o propósito de a gente estar aqui, para estudar a Bíblia, mas é bom a gente conhecer também o mundo lá fora, né? Às vezes a gente tem um problema muito sério. A igreja se fecha na caixinha da igreja e esquece que tem muita coisa de fora que está sendo infiltrada na igreja sem a gente perceber. Então, por isso que a gente tem que entender o contexto geral, tanto histórico como contemporâneo, entender e avaliar segundo a Bíblia. Então, afinal, mas o que a Bíblia diz sobre essa hierarquia dos anjos caídos? Eu não achei algo que falasse, a hierarquia é essa. Não achei. Porque tanto que para anjo normal também não tem, lembra que a gente viu? São funções diferentes. Na minha concepção bíblica da coisa, com os demônios é a mesma coisa. São funções diferentes, tá? Não hierarquia. Tudo bem, Satanás é o cara que trouxe todo mundo, é o líder. Mas eu acredito que cada um tem a sua função. Então, ainda que algumas pessoas falem em diabos, como se houvesse muitos de sua espécie, tal expressão é incorreta. Há muitos demônios, mas existe um único diabo. Diabo é a transliteração do vocabulário grego, como a gente viu aqui, né? Diabolos, que é o nome sempre usado no singular, que significa o acusador. Lembra que a gente viu sobre Pedro aqui, se Pedro estava ou não possuído, né? A gente viu que é o acusador, a gente viu que ele foi chamado de Satanás, mas a Satanás também é o acusador, o adversário. Então é aplicada nas Escrituras exclusivamente a Satanás. Demônio é a transliteração de daimon ou daimonion, que no plural é daimonia. Então aqui dividindo diabo e demônio. Então são duas pessoas, vamos dizer assim, distintos. Um não é o outro. E se eu expulso os demônios, Mateus 12, 27 e 28, né, Jesus falando aqui, e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, Jesus está aqui confrontando que ele expulsa os espíritos por Deus, né? Pelo Espírito de Deus, e não por Beelzebu. E ele está ali numa briga constante, né? Jesus Cristo reconheceu a existência dos demônios, falando a respeito deles e para eles. Então, temos aí Mateus 8, 28 a 32, 10, 8 e Marcos 16, 17. Então, Jesus ele reconheceu que existem demônios. Quem mais reconheceu? Os 70 discípulos também, que foram enviados por Jesus, eles também tiveram que enfrentar os demônios. E eles retornaram com relatório que os demônios se lhes tornavam sujeitos através do nome de Cristo. Lucas 10, 17. Abre alguém aí, Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Interessante também. Aqui que, além de Jesus, também os 70 que foram enviados por Jesus. 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Ou seja, é através do nome de Cristo. Não é o líder, não é o líder que é o
o cara que expulsa demônio, né? No caso ali, eles estão mostrando claramente que é no nome de Cristo. Tá bom? O apóstolo Paulo também reconheceu a realidade da existência dos demônios em seus dias e fez advertência a respeito deles. Está em 1 Coríntios 10, 21, 1 Timóteo 4, 1 e Atos 16, 14 a 18. Se eu estiver indo rápido, os irmãos aí me freiam, tá? Para poderem, vocês estão anotando, eu estou vendo aí que estão anotando. Então, se eu estiver indo rápido, os irmãos freiem aí o meu caminho, tá bom? Então, Jesus reconheceu, os 70 que foram enviados por Jesus também reconheceram e trouxeram um relatório falando, em teu nome, eles se sujeitam a nós. E Paulo também reconheceu que existem a realidade da existência dos demônios. Tiago, ele também reconheceu a existência dos demônios, revelando que eles, por crerem na existência de Deus, estremecem. Tiago 2,19. Então, até os demônios creem e estremecem. Então, existem os demônios. Tudo isso foi culpa do Carlão, viu? Porque isso aqui já tinha passado esse assunto. E aí a gente veio trazer aqui mais detalhes, né? Eu estava falando com o pastor Marcelo agora, que eu falei, olha, pastor, já deu uma aula bem grande. Ele falou, então vai ter Angiologia 2? Eu falei, não, aí também já... Aí a gente não pode exagerar, né? Mas tem assunto, viu? Tem assunto. Isso aqui, a angiologia tem assunto para pelo menos uns 6 meses. Se a gente for detalhadamente nas coisas, tá? A existência dos anjos é claramente, dos demônios, né? É claramente estabelecida pelo testemunho combinado de Jesus Cristo e seus discípulos. Então, Jesus falou, os discípulos falaram, apóstolos falaram, então a existência é real. Agora, qual é a natureza dos anjos caídos? Quais são a natureza dos anjos caídos? Então, eles são inteligentes, eles têm inteligências pessoais. Mateus 8, 29 e 31. Então, eles são inteligentes. E são inteligência pessoal, né? São seres espirituais. Então, a gente não pega, a gente não vê, mas eles podem se apossar, se apoderar de algumas coisas que a gente vai ver aqui. Muitos em número, né? Muitos em número. Então, eles são bastante, eles são muitos. Marcos 5, 9. São maus e maliciosos. Maus e maliciosos. Mateus 8, 28. E também são vis e perversos. Eu deixei anotado aqui em vermelho, bem chamando a atenção, porque eu quero falar com vocês sobre esse texto. Mateus, ou melhor, Lucas 9, 39. Lucas 9, 39. Eu deixei marcadão aí, porque eu queria, para eu não esquecer. Então, 9, 39. Diz assim: eis que um espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Uma outra versão diz o seguinte, que ele toma, né? E ele convulsiona aquele que ele se apossou, ele convulsiona até espumar. Vocês já viram a convulsão, a pessoa espumando de convulsão? Não estou dizendo aqui que todos os casos são, tá? Por favor, não é isso. Mas eu já vi, a Michele sabe quem é. Eu já vi uma pessoa que se convulsionava sempre, e ia no médico, não era nada. Eu falei, Michele, isso é demônio. Isso é demônio, isso é possessão. E vai, e sempre acontecia, e aí a família me chamava para ir lá, e a gente orava, aí a pessoa voltava ao normal, depois acontecia de novo, até que essa pessoa, ela aceitou Jesus Cristo como Salvador. Nunca mais teve convulsão.
Nunca mais. Os médicos eles não sabiam o que era aquela convulsão. Por quê? Porque era espiritual. Tá? Era espiritual. Eu não estou dizendo que todos os casos são esses, porque alguns ataques epiléticos são problemas mesmo físicos, né? Vamos dizer assim, neurológicos e tal. Mas é bem complicado. Então a gente tem que pedir a Deus discernimento. Essa que é a palavra. Pedir a Deus discernimento para a gente poder discernir o que é e o que não é. Tá? E orar, né? E acompanhar. Suas atividades. Quais são as atividades dos demônios? Eles apossam-se dos corpos de seres humanos e dos irracionais. Marcos 5, 8, 11 a 13. Aqui é aquele gadareno que quando Jesus Cristo expulsa, eles pedem para ir para os porcos. E Deus permite. Tá? Então eles se apoderam, eles se apossam realmente das pessoas. De forma que, conforme a irmã nos disse aqui, que as pessoas não lembram o que aconteceu. Não lembram. Estão cortadas e não se lembram que se cortaram, por exemplo, se feriram. Tá? Isso é realidade. As pessoas falam que os batistas são ateus acerca dos demônios, né? Mas é que a gente não dá moral. Não dá o microfone na mão do demônio. Senão, se a gente desse o microfone na mão do demônio, aí o negócio ia ser festa, né? Trazem aflição mental e física aos homens. Então, aflição mental e física aos homens. Mateus 12, 22 e Marcos 5, 4 e 5. Tá? Então, aflição mental, eles ficam perturbados. E também produzem impureza moral. Efésios 2, 2. Produzem impureza moral. Tudo bem, gente? Beleza? Estou vendo que está bem interessante. Está todo mundo assim. Isso é bom. Agora sim, vamos lá. Agora vamos para exorcismo. Então a gente estudou sobre Satanás, sobre os demônios. E agora, se acontecer o caso que nem a nossa irmã falou do rapaz endemoniado, precisamos expulsar. Quem é a autoridade para expulsar demônio? Vamos ver quem é a autoridade para expulsar demônio? O pastor? Quem mais? Joga nas costas do pastor, né? Nós, como servos de Deus, os crentes, nós temos autoridade sobre os demônios. Amém ou não? Nós temos autoridade. Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós. Nós temos autoridade. E é em nome de quem? De Cristo. Tá? Então não é o pastor que vai expulsar demônio, mas sim Jesus. Tá? Jesus. E também é uma guerra espiritual. Olha, vamos lá, vamos avançar, senão eu vou adiantar a aula e eu não quero adiantar, eu quero ir por passo. Então, o que é exorcismo? É o ritual executado por uma pessoa devidamente autorizada para expulsar espíritos malignos de outra pessoa que está em estado de possessão demoníaca. Isso é exorcismo. E quem é autorizado, como a gente viu aqui? Nós. Nós somos autorizados a fazer, porque Cristo está em nós, né? Jesus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus está em nós. Tudo bem, gente? Não precisa ficar com medo não, viu? Mas eu não quero ter essa experiência de novo. Mas, não precisa ter medo, mas eu não quero essa experiência de novo, né? Tem gente que gosta disso, estou fora. O que a Bíblia registra? Vamos ver os registros na Bíblia, né? Então, Lucas 8:30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Lembra que a gente estudou aqui sobre legião? O número de legião, né? Eu não lembro o número, mas é bastante. São bastante demônios que estavam naquele gadareno. Então, tem mais exemplos aí. Lucas 8:2, Lucas 11:26 e Lucas 22:3. Aí eu fiquei imaginando por que Lucas registrou tantos casos de possessão demoníaca. Por quê? Por que será? Você tem uma ideia? Acabei de pensar isso.
Então não foi programado, acabei de pensar. A gente vai dando aula e já vai pensando, né? O que Lucas era? Médico. A gente leu aqui e viu que uma das identificações de ser demônio ou não é a questão física. E Lucas era médico, então ele sabia, não, isso aqui não é doença, não. Isso é demônio. E ele não era crente, tá? Lucas não era crente. Lucas ele foi contratado para registrar as coisas que estavam acontecendo. Então ele era um contratado, ele não era crente. Lucas não era, ele se converteu depois. De tanto ver as coisas que Jesus fazia, ele falou, não é possível, esse é o Messias. Aí ele se converteu. Mas ele foi contratado para registrar como um historiador, para fazer um relatório de tudo que estava acontecendo, tá? Então é importante a gente saber disso. Lucas era médico e não era crente. E ele registrou isso. Características das possessões, características do exorcismo na Bíblia. Lucas 8:30. Lucas 11:26 e Lucas 22:3. Nós vamos comparar os três. Nós não vamos ler porque senão a gente não ganha tempo aqui. Por isso que eu disse aqui, é assunto para bastante tempo. Mas a gente vai resumindo. Depois eu vou mandar esse material para os irmãos, tá? Mando para os irmãos aí o PDF. Pode ficar tranquilo. Então, em Lucas, primeiro, palavra de Jesus. Vamos ler, acho que é melhor pelo menos ler esses três para a gente poder entender o contexto, né? Então, Lucas 8:30. Lucas 8:30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Então, nós encontramos aqui Jesus falando. Então, Jesus estava aqui envolvido. E o que tinha nele? Era uma força sobrenatural. Eram muitos demônios. Uma força sobrenatural. E a gente vê aqui que é o gadareno, né? Que ele vinha derrubando tudo, ele morava no sepulcro, quebrava as correntes. Então ele tinha uma força sobrenatural. E tem a entrada na pessoa. Então os demônios entraram, se apossaram da pessoa. Se apossaram. E Jesus finaliza, né? Jesus finaliza a questão do exorcismo, né? Versículo 26. Não. Versículo 35. E saíram, viram que tinham visto e vieram ter com Jesus. Acharam que o homem, de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Então, Jesus, ele finalizou, ele expulsou, né, os demônios. Então foi Jesus. Lucas 11:26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E o último estado desses homens é pior do que o primeiro. Aqui está falando do espírito imundo que foi expulso do homem e ele volta. Por quê? Porque encontrou a casa vazia, varrida, adornada, bonitinha, limpinha. E a gente vai falar isso aqui hoje ainda, tá? Então, o que acontece aqui? Aqui tem o dedo de Deus. Deus, ele controla e ele expulsa. Para a expulsão tem que ter a vontade de Deus, o dedo de Deus. O demônio procura outra casa. Ele é expulso e procura outra casa. O que é a casa? Aqui a gente pode falar da habitação. Lembra quando... Qual é o nosso corpo é o quê? É a habitação, é o templo do Espírito Santo, tá? Então, é nessa característica, como templo, como visão de casa, de morada, de moradia. Se não há conversão, volta à casa desocupada acompanhado. Então,
Expulsou o demônio? Se a pessoa não aceitar Jesus Cristo, não receber o Espírito Santo, ele vai ser possuído de novo e ele vem, o demônio que foi expulso vem acompanhado. E a coisa vai piorando. Viu? Lucas 22, 3. Lucas 22, 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E aqui, quando Judas ele concorda em entregar Jesus, ele foi possuído, tá? Ele foi possuído para fazer o mal. Jesus ele não expulsa nesse caso aqui. Por quê? Porque já era um plano. Tinha que acontecer. Era profético que ele seria entregue, ele seria traído. Judas sente remorso e se mata. Agora, qual foi a morte de Judas? Qual foi a morte de Judas? Vamos ver. Como é que Judas se matou? Enforcado? O que mais? Olha que interessante. Quem é que registrou? Quem escreveu Atos? Você sabe? Atos quem escreveu? Lucas. Lucas escreveu Atos. E ele registrou essa morte de Judas. Mateus também registrou. Mateus fala que ele se enforcou. Mateus 27:5 fala que ele se enforcou. Só que Lucas ele dá um detalhe maior sobre essa morte. Ele fala que foi comprada uma terra e Judas se precipitou, ou seja, caiu e se arrebentou as entranhas. Depois você lê Atos 1:18 e Mateus 27:5. Faz essa comparação, você vai ver que é o mesmo caso, mas que dá um detalhe maior. E acredita-se que esse dinheiro que compraram a terra para Judas é o dinheiro que ele vendeu, que ele entregou Jesus Cristo por esse dinheiro. E esse dinheiro foi comprado uma terra para ele. Só que ele teve remorso, ele se enforcou realmente, caiu, porque a madeira da árvore quebrou, ele caiu e abriu todas as entranhas, ele se arrebentou todo. As vísceras saíram. Tá? Então devia ser alto da onde ele se pendurou, né? Vamos lá, gente, que já deu um primeiro sinal. Então, primeiro exemplo. Irmãos, eu coloquei aqui primeiro exemplo para falar para vocês o exemplo que aconteceu comigo. Tá? Todos os domingos, o louvor estava lá rolando, a igreja, todo o culto, a igreja bombando, a igreja estava cheia, a nossa igreja ela cabia 50, 60 pessoas e todo domingo estava lá, 50, 60 pessoas, a igreja cheia. 50 pessoas é pouco para a gente aqui, né? Mas lá onde, no nosso contexto, era bastante. E quando eu ia pregar, a pessoa saía do culto. Eu percebia isso. Isso estava me incomodando. Falei, por que toda vez que eu vou pregar, a pessoa sai do culto? Chegou um domingo que o namorado dessa moça, é uma moça, eu já revelei que é uma moça. O namorado dessa moça ele veio me procurar no final do culto. Ricardo, vamos lá em cima que a fulana está passando mal. Aí eu falei, já sei o que é. Traz aqui para a igreja. Não, mas ela não... Traz para cá. Conseguiu trazer, ela veio, agora senta aí. E ela já estava possuída, já estava com a fisionomia estranha, deformada assim, sabe? Uma fisionomia estranha. Quando eu vi aquilo, eu já chamei as irmãs. Chamei a Michele, a mãe dela, a irmã dela, chamei todas as irmãs lá da igreja. Agora vocês oram aqui comigo. E elas orando, e eu conversando com ela. Mas só que o demônio não deixava eu falar com ela. E ele começava a me acusar. E eu falei, olha, não estou falando com você. Estou falando com ela. Fulana, é assim, assim, assim. Então, qual foi a minha primeira reação? Bíblia. João 3,16. Lê comigo. Eu não consigo ler, eu não sei ler. Não sei ler. Falei, sabe. Fulana, você sabe ler. Vem cá, lê comigo. João 3,16.
Já que você não consegue, então você repete comigo, eu vou ler para você. E foi, e a Michelle vendo isso aí, a oração, e as irmãs orando. Final da história. Ela conseguiu ler, ela confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando isso aconteceu, isso ela apagava, demorava uns 2 minutos para voltar. Isso foi, acho que 40 minutos, 1 hora, depois que o culto acabou. 40 minutos, 1 hora ali, ó. E quando acabou, ela fez assim, ó. Nossa, gente, por que vocês estão olhando assim para mim? Nossa, cheiro de queimado. O que está acontecendo? Eu quero água, estou com sede. Gente, ela deve ter tomado uns 2 litros d'água. Um copo atrás do outro. E o cheiro. E ela falando que estava cheiro de queimado. Então isso acontece. Mas é no nome de Jesus que a gente pode exorcizar. Só que o exorcismo não é só simplesmente, ó, sai em nome de Jesus. E acabou? Não, vai voltar pior. Você tem que apresentar o evangelho. Porque senão, fica pior. E ela também tinha convulsões, tá? No ônibus. E o médico também não sabia o que era. Eu falava, é demônio. Depois que aceitou Jesus Cristo, acabou. Acabou. Para a glória de Deus. Então, gente, eu encontrei algumas pessoas falando, não, isso não existe, isso não acontece. O que precisa para expulsar o demônio? Então, segundo exemplo, rapidinho, uma irmã, esposa de pastor, na época não era esposa de pastor ainda, estava indo para o seminário. Toda vez que ela ia para o seminário, uma vizinha lá, ela era possuída pelo demônio. Para atrasar ela, para ela não ir para a aula, né? Ela identificou isso, porque, sem brincadeira, ela falou que eu não consigo imaginar, mas a mulher, ela grudava no teto, gente. Ela subia na parede, ela conseguia. Eu falei, meu Deus do céu. E aí um dia ela pegou e falou, sabe uma coisa? Fica aí, demônio, aí que eu vou estudar. Nunca mais perturbou ela, mas era toda vez que ela estava indo para o seminário. Tá? Eu pedi para ela mandar um áudio para mim, mas eu não consegui contato com ela. A viúva do finado pastor Odair. Ela estava contando para a gente. Então, assim, eu não acho que ela estava mentindo não, viu? Um negócio terrível. Então, como expulsar o demônio? Usar a palavra de Deus. Se possível, pedir ajuda para outros para oração. Viu? Oração. Não dialogar com o demônio. Manter-se em espírito de oração. Apresentar o plano da salvação. É importante apresentar o plano da salvação. Dar suporte para a pessoa assim que ela estiver liberta. E não expor a pessoa. Porque é chato, né? Você expor a pessoa que estava endemoniada. Então, cuidado. Para não expor também, porque aí de repente você afasta ela dos caminhos, né? O que acontece quando a pessoa não recebe Jesus após a ser exorcida, o exorcismo acontecer? Então, a gente leu aí Mateus 12, 43 e 44, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, acha a casa desocupada, varrida e adornada. Ou seja, ela foi limpa, só que tem que ter alguém morando lá, tem que estar ocupado. E quem ocupa o lugar é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está ocupando aquela casa, aquela pessoa, o demônio volta e volta forte. A gente leu aqui que volta acompanhado. Tá? Então, a solução para uma pessoa que foi liberta é Jesus. Amém? Então, a palavra de Deus diz em 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Tá? O maligno não lhe toca, ou seja, quem é nascido de Deus, aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador, que é selado com o Espírito Santo da promessa. O maligno não lhe toca. A habitação do Espírito Santo na vida do crente, 1 Coríntios 3,16, é a garantia das bênçãos da redenção. É o selo garantidor de que a obra transformadora e que ressuscita o pecador de sua morte espiritual e lhe dá vida plena em Deus. É irreversível.
Então, ele recebeu o Espírito Santo, isso é irreversível. A morada do Espírito Santo é irreversível. Efésios 4:30. Portanto, uma vez que o Espírito Santo habita no crente, os demônios não podem possuí-lo. Tá bom? Eu acho que vale aí a gente reforçar. Então, a definição, a gente viu a definição, existência dos anjos da guarda, quantidade de anjos, habitação dos anjos, natureza dos anjos, personalidade dos anjos, poder dos anjos, classificação dos anjos, Satanás, satanologia, anjos caídos e exorcismo. Esses foram os nossos assuntos. Se você perdeu, volte lá na playlist da Escola Dominical, tá bom? Então, agradeço pela colaboração e paciência de todos. Que Deus abençoe. E nós nos vemos em outro assunto mais para frente, tá bom?